Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez reunidos para falar um tema muito importante que ontem, infelizmente, por problemas técnicos, não foi possível ir ao ar. Estamos aqui hoje falando para você, principalmente, que está passando por algum momento difícil, intranquilo, desesperançado, quer seja no trabalho, na família, se você é jovem, se você é adulto, se você é idoso, não importa qual a sua religião. Hoje nós vamos falar de vida, o objetivo da vida, sobre a visão da doutrina espírita. E essa visão é abrangente, é para todas as pessoas, de todos os credos, que nós vamos trazer, que vocês possam entender realmente, de uma forma clara, objetiva, o sentido e o objetivo da vida. Esse é o nosso propósito. Nós precisamos refletir sobre a nossa vida. Esse é o nosso. Nunca deve deixar para depois. Porque a vida é uma decorrência de coisas que vão refletindo atitudes que tomamos. Tudo na vida tem o seu reflexo. Vamos fazendo algo, plantando e colhendo. Então, nesse colheita, semeadura, nós vamos adquirindo cada vez mais conhecimento e sabedoria. Isso que a gente precisa entender. Então, nós precisamos entender esse sentido. Por que estamos aqui? De onde viemos? Para onde iremos? Por que estamos aqui? Por que eu tenho esse corpo? Por que eu estou nessa família? Por que as minhas habilidades são essas? Por que às vezes me sinto oco, vazio, procurando algo que não me encontro. E às vezes, lamentavelmente, nós procuramos verdadeiras muletas para preencher esse vazio existencial. E a doutrina espírita, como sendo uma doutrina da lógica, da razão, do bom senso, que veio exatamente como sendo o consolador prometido, para trazer esse alento, esse consolo para todos nós, para a gente refletir sempre. Esse é o nosso objetivo. E somos cada vez mais envolvidos pela matéria do mundo, por tudo aqui. A parte sensorial nossa é atingida sobre todos os pontos. Somos mergulhados no ter, precisamos ter, procurando uma felicidade cada vez mais distante. Atingimos aquilo que achávamos que seria o objetivo, passa um pouco, já não nos serve mais, e procuramos outro e outro e outro, até que chega num ponto que o desespero bate e às vezes nós olhamos para dentro e não entendemos o porquê está ocorrendo, e muitos se desesperam, tanto que partem para situações cada vez piores, como o suicídio. Então, hoje nós vamos trazer para todos vocês esse entendimento de objetivarmos a nossa vida, porque ela é muito importante. E para isso, nós precisamos olhar o mundo, ver o que o mundo nos oferece, porque precisamos dele, precisamos trabalhar, precisamos nos vestir bem, precisamos ter nosso carro, tudo dentro dos limites. Mas, como somos cada vez mais bombardeados para termos o que não precisamos, criando em nós falsas necessidades, nós chegamos nesse ponto. Então, tem uma sugestão simples e objetiva para todo mundo. Antes de qualquer coisa que nos enche os olhos, que precisamos ter, que a mídia está jogando em nós para que nós possamos ter, para fazermos felizes, nós podemos fazer a nós mesmos duas perguntas. Eu quero ou eu preciso? Eu preciso realmente? Eu preciso disso, eu vou adquirir porque é uma necessidade. Agora, eu quero já é uma falsa necessidade. Eu quero porque o vizinho tem, porque eu acho que aquilo ali é o supra-sumo, que eu vou ser melhor que todo mundo, e aí às vezes, por aí, nós vamos nos enredando no ter, e objetivando a nossa vida somente nas coisas da terra, das coisas perecíveis que vão ficar aqui, que não vamos levar
Em nenhum momento nós vamos levar conosco. Então precisamos muito nós observarmos tudo isso. E para a gente entender, vamos ver então que hoje a visão materialista ainda é muito forte em nós, nesse planeta, nesse momento que vivemos, a visão materialista que nos dá esse apego excessivo a tudo que existe na Terra. É um apego praticamente doentio sobre objetos, familiares, amigos, achando que tudo é nosso, que tudo é meu e vamos levar conosco isso aí. Na realidade, esse apego familiar também é muito difícil, principalmente filhos. A gente quer viver os sonhos dos nossos filhos, queremos decidir por eles, queremos um ciúme doentio dizendo que a nossa esposa ou marido nos pertencem. Não podemos pensar assim, precisamos entender que o amor é incondicional e todo apego causa sofrimento, porque nós sabemos que não é nosso, é algo que precisa ser trabalhado conosco. Lógico, o dinheiro, os bens materiais, como disse há pouco, são muito importantes, precisamos dele, mas devem ser um meio e não o fim, o nosso objetivo final desta vida aqui na Terra. Então, para isso que a doutrina espírita vem nos trazer esse alento, que eu vou mostrar para todos, para que vocês possam compreender e fazerem uma ressignificação das suas vidas. Isso é muito importante, para que nós possamos viver bem, sermos felizes o quanto essa Terra, esse planeta, nos permite ser, ainda que uma felicidade relativa, mas precisamos dela. Então, vamos falar um pouquinho o que a doutrina espírita diz a respeito disso. Então, a doutrina veio com o Livro dos Espíritos em 1857, exatamente chegou como uma filosofia, uma moral e uma ciência. E como filosofia, veio para nos ajudar a interpretar a vida. Olhar primeiro o sentimento de Deus. Deus, soberanamente bom, justo, que não privilegia ninguém. Isso é fundamental para nós começarmos a entender a beleza da vida. Então, a gente, nesse momento, vamos entender o que a doutrina trouxe para nós. Primeiro, negou que a vida não tem objetivo, porque a vida é do espírito. O corpo é apenas um estágio, vários estágios que nós já tivemos em outras existências e passaremos a ter em muitas outras para frente. É um estágio evolutivo do espírito, não podemos esquecer. A doutrina espírita combateu simplesmente a teoria do prazer material, porque sabemos que são transitórios, que não são nossos. Nós vamos usufruir de tudo aqui, mas não são nossos. Então, e manifestou-se totalmente contra que o homem precisa e nasceu para sofrer. Não existe isso. Nós sabemos que o sofrimento hoje são consequências de desvios da lei divina que nós fizemos em algum momento das nossas existências, nesta ou em outras existências, que precisam ser reequilibrados. Por quê? Porque não existe céu, não existe inferno. Deus, como é justo, sempre nos dá a oportunidade de nós voltarmos, reequilibrarmos e avançarmos cada vez mais. Por isso, aí vocês vão entendendo já como a nossa vida é importante. Apesar de todas as situações aflitivas por que passamos, nós vamos chegar num consenso que todos vocês vão entender. Então, Kardec, então, recebeu dos Espíritos um outro sistema da vida, que deixou o sistema materialista para trás, que é superficial, que trata só das coisas da terra, para colocar o sentido espiritual, mostrando que nós somos caminheiros da eternidade, que nascemos simples e ignorantes, e a cada vez mais, nascendo, morrendo, renascendo, é a vida. Vamos atingindo, eliminando as nossas asperezas e cada vez mais adquirindo virtudes. Esse é o nosso objetivo. Então, a concepção humana da vida no mundo
O Espiritismo mostrou que nós, primeiro, resumindo, não nascemos para sofrer, nem para só gozar a vida. Não. Esse sentido de prazer e dor não existe mais. Na realidade, nós viemos para progredir. Esse é o nosso objetivo. E nós vamos aprender hoje. Por que isso? Então, tira da cabeça que a dor é um castigo, porque Deus não castiga e não perdoa ninguém. A dor nada mais é do que um aguilhão para que nós voltemos ao caminho correto, para que nós possamos entender. Então, quando nós entendemos a dor, entendemos o porquê estamos passando por uma necessidade difícil, nós devagarzinho vamos entendendo e seguindo adiante. Esse é o nosso objetivo. Então, o objetivo não é a dor, não é o prazer. O objetivo é exatamente crescer espiritualmente. É isso que nós precisamos. Então, partindo desse princípio, nós vamos olhar a nossa vida de uma outra maneira, de uma maneira mais lógica, mais tranquila. Vamos entender por que estamos aqui. Primeira coisa, não existe acaso, não existe. Porque Deus, sendo justo, com leis sábias, não vai deixar algo que ocorra simplesmente por ocorrer por acaso. Não existe. Então, todos nós que estamos aqui na Terra, passamos, antes de nascermos, por um processo, por um planejamento, podemos dizer, reencarnatório, onde foram feitos avaliado todas as nossas virtudes, todas as nossas falhas, que ainda precisam ser eliminadas. E nós aceitamos. E os mais importantes dessas vidas foram os nossos pais, que nos aceitaram receber. Então, a Deus e a eles, a nossa gratidão e o nosso amor. Então, quando estamos aqui, viemos já sabendo, programado, a família que iremos nascer, o nosso corpo, o nosso tipo físico, o nosso biotipo, tudo, as nossas tendências, tudo é a grosso modo. Chegando aqui, nós passamos a exercer o livre-arbítrio. Muitas vezes falhamos, mesmo tendo assumido um compromisso lá atrás, aqui com o véu do esquecimento nós esquecemos e às vezes falhamos e aí vem a dor para bater a nossa porta dizendo, olha, vamos voltar. Porque na vida somos guiados, a doutrina espírita nos traz sempre, eu gosto sempre de dizer, somos guiados por 3 leis cósmicas para os mundos primitivos, mundos de expiação e provas, tal qual o nosso, e o mundo de regeneração, que são lei de causa e efeito, lei do livre-arbítrio e lei de reencarnação. São as leis básicas que nós usufruímos delas para a nossa evolução. Lei de causa e efeito, ela mata o acaso, não existe. Tudo existe consequências. Aquilo que eu faço, eu vou ter uma consequência, boa ou má, de acordo com aquilo que nós estamos planejando. Então, é isso que estamos fazendo. Então, é isso que a gente tem que falar. Livre-arbítrio, temos a liberdade de escolher. Nem Deus interfere nas nossas escolhas, mas somos responsáveis por ela, porque uma lei complementa a outra. E quando, de tudo isso, as coisas boas e más, nós precisamos nos reequilibrarmos. Como ainda somos imperfeitos, precisamos ainda da reencarnação, que é o objetivo para nós, que nós possamos evoluir. Então, voltamos para aparar as arestas do passado, adquirir virtudes, como disse há pouco, e seguir adiante. Então, podemos chegar a uma conclusão muito objetiva, clara, que a vida nossa, o único objetivo é nós termos o nosso crescimento espiritual, isso é, o nosso caminho para a perfeição. Este é o nosso objetivo. Mas sabemos que somos envolvidos, como disse há pouco. E aqui as pessoas, às vezes, somos envolvidos e precisamos pensar que nós não nascemos só para comer, para beber, para fazer sexo, para curtir a vida materialmente. Não. Além disso, nós nascemos sim para comer, beber, fazer sexo, passear, ter coisas, tudo de maneira equilibrada, mas sem esquecer as coisas do Espírito. Aprendamos a pensar, questionar, filosofar,
Aí que é a grande diferença do ser que vive só para a matéria, para aquele que vive também além da matéria, com esse sentimento espiritual aflorado dentro de cada um de nós. Então, muitos desperdiçam a vida, passam pela vida e não vivem. Curtem a vida, como dizem, curtem, tranquilo, sereno, bebida, poder, dinheiro, e nunca está satisfeito. Por quê? Porque quem satisfaz é o Espírito, é nós, com sentimento de paz. A felicidade real é esse sentimento bom que temos dentro de nós, que ao deitarmos, temos a tranquilidade de dizer, não prejudiquei ninguém, e se prejudiquei, estou arrependido, amanhã vou acertar. Esse sentimento bom, isso é felicidade. Mas aqueles que procuram a felicidade no ter, nós temos exemplos claros aí. A pessoa desvia, grandes políticos, desviam 1 milhão, e não está bom. Ai, 1 milhão vou ter feliz, mas eu preciso de mais, 2, com 2 milhões eu vou ser feliz, com 3, com 4, com 5, com 10, e nunca será feliz. E vai nesse controle de cada vez mais, procurando e nunca se encontrando. Esse é o nosso objetivo. E as pessoas vivem dizendo que a vida é curta, que precisa disso e precisa daquilo, e na realidade vai chegar um momento que nós vamos pensar, por que estamos aqui? Qual o objetivo que estamos aqui? E para isso, nós precisamos começar a entender o porquê da reencarnação. Por que reencarnamos? Precisamos pensar. E vamos entender que a reencarnação, lá na questão 330 do Livro dos Espíritos, eles nos dizem que a reencarnação está para nós como a morte está, a reencarnação está para o espírito, como a morte está para os nós encarnados. Todos vamos passar por ela. É um processo inevitável. Todos nós vamos nascer, renascer, faz parte. O espírito, quando estamos lá, vai ter também um momento de renascer. É uma partida, partindo do mundo espiritual para o mundo material. E nós que estamos no mundo material, quando desencarnamos, vamos para o mundo espiritual. São coisas inexoráveis. Então, é uma necessidade evolutiva. Por isso, precisamos entender. Necessidade evolutiva, precisamos reencarnar. Então, entendendo o porquê, nós podemos dizer que o espírito reencarna sobre 3 aspectos. Ele vem para expiar, ou seja, expiação, provação ou missão. Esse é o nosso objetivo. Então, o que seria expiar? Muitos de nós aqui estamos expiando. O que é? Significa sofrer em função de alguma coisa que nós desviamos da lei divina. E tudo aquilo que nós desviamos, não seremos condenados eternamente, mas precisamos reequilibrar, ou seja, quitar aquilo ali. Então, quando as pessoas por excesso, maldade ou imprudência ferem a lei divina, nós nos tornamos incursos na lei de causa e efeito, que vai dar esse reflexo para nós. Então, é o sofrimento que reeduca, não como castigo, para reeducar. Aí que está um momento de reflexão. Antes de passarmos para o outro aspecto, vamos falar um pouquinho da expiação. As pessoas se revoltam, acham que ou está pobre demais, ou está feio demais, ou gordo demais, não se aceitam, não aceita seus familiares, não aceita a vida. Primeiro ponto que eu quero trazer a todos vocês, a aceitação é o primeiro passo para a nossa pacificação interna, para que nós possamos olhar a vida com outros olhos. Podemos modificar muita coisa, mas tem certas coisas que não há como nós modificarmos. Então vamos fazer essa modificação e a aceitação daquilo que não se pode modificar. Esse é o nosso objetivo. Aquilo que não podemos modificar, aceitação. Essa pacificação nos traz tranquilidade,
paz, harmonia. Esse é o nosso objetivo. Então, expiação. O mundo planeta Terra é um mundo de expiação e provas. Somos espíritos imperfeitos, que precisamos ainda de reeducação espiritual. E por isso estamos aqui. Então, expiação, sempre que nós ferimos a lei, em algum momento, nós precisamos nos acertar. Essa expiação pode ser feita nesta existência com coisas que fizemos agora. Podemos sim. E passa-se por um processo simples. Eu errei, fiz algo muito ruim nesta vida. Eu não preciso esperar a outra existência, a minha próxima vinda, para que eu possa acertar. Eu posso me arrepender, expiar e reparar. Esse é o objetivo. Todos nós que estamos expiando, mas ao mesmo tempo reparando, nós estamos realmente quitando devagarzinho esses nossos débitos do passado. Esse é o nosso objetivo. Então, a expiação. Todos nós, na Terra, nós estamos em expiação, provação, que vamos falar agora, ou missão. O que seria a provação? A provação são apresentadas para nós como um objetivo de crescimento. O Espírito pede para reencarnar, ele não tem necessidade do sofrimento, mas ele pede voltar. Um exemplo, uma pessoa boa, que já está no nível bom, ele sente na necessidade que existem afetos seus que estão perdidos, que estão ainda bem grosseiros, ainda que precisa muito burilamento, e ele pede para voltar e receber esses espíritos como seus filhos, como sua esposa, como no grupo familiar, para ajudá-los a evoluir. Então, o que é uma expiação para esses espíritos, para esse que pediu, é uma aprovação. Ele está ganhando crédito para evoluir mais rapidamente. Então, sofrimento. Mas não podemos julgar que a pessoa que sofra muito está expiando. Muitas vezes é uma prova que foi pedido e foi concedido para que ele cumpra e adquira créditos para o futuro. E também temos a missão. Todos nós praticamente temos a expiação, a aprovação e pequenas missões mínimas que temos. A própria missão de nós eliminarmos nossas asperezas é uma pequena missão, mas nós podemos entender missão, na realidade, com espíritos de luz que vêm com uma missão específica que objetiva o bem das criaturas. Então, na realidade, essas vêm com esses objetivos de seguir adiante, para que nós possamos entender o porquê e o para quê que estamos aqui. Então, grandes luminares chegaram aqui. Tivemos Maomé, tivemos Lutero e tantas outras pessoas que vieram com um trabalho específico, vieram cumprir a missão, deixaram o bem, modificaram muitas coisas, modificaram povos, pessoas, grupo de pessoas, países. São esses os espíritos missionários que temos. Aí, eu quero conversar, para encerrar a nossa palestra, eu quero conversar com você. Pais, se vocês estão conversando com seus filhos, estão ajudando os seus filhos na adolescência a viverem bem, estão vivendo o que eles estão fazendo das suas vidas? Será que eles não estão angustiados, procurando muletas nas bebidas, nas más companhias, nos remédios, nas angústias, e estão com um enorme vazio existencial dentro deles? Você mesmo, pai de família, você que está trabalhando, você já olhou para dentro de si, já agradeceu a vida que você tem, independente de qualquer situação? Se não fez, agradeça. Primeiro agradeça a seus pais, que te deram a oportunidade de viver. Agradeça a seus filhos, agradeça a sua esposa ou ao seu marido. Porque a gratidão vai exatamente propiciar o início dessa pacificação interna de cada um de nós. Esse é o nosso objetivo. O objetivo da vida, para nós crescermos, nós temos que adquirir
bens imateriais. Quando eu controlo o meu ciúme, eu controlo a minha inveja, eu passo devagarzinho a adquirir virtudes. E quando nós adquirimos virtudes, quando nós revidamos, não revidamos na mesma intensidade uma agressão, quando nós aprendemos a pensar antes de reagir, tudo isso são bênçãos que nós estamos colocando dentro de nós. Esse é o nosso objetivo, para que nós possamos realmente entender o nosso objetivo. Estamos aqui para evoluir. Tudo aquilo que está presente, que a matéria nos chama, vai ficar aqui. A raiva que você sente, você está carregando com você. Por mais que você queira, quando você fala, eu odeio aquela pessoa e quero esquecer aquela pessoa, essa pessoa vai estar 24 horas com você, porque por mais que você queira evitar, você está trazendo o ódio junto com você, não está se libertando. Então você precisa se libertar, mandar luz para todos aqueles, fazer o que o Cristo disse, orar pelos inimigos, agradecer pela vida, entender que a vida, se nós não aproveitarmos agora, na realidade, as próximas existências, vamos ter que vir em situações às vezes mais difíceis. Então, é essa mensagem que eu trouxe para vocês, que nós conseguindo cada vez mais, nós entendendo a sistemática da vida, agradecendo por tudo aquilo que nos ocorre, nós estamos em sintonia com o universo. Sintonia com o universo significa estar em sintonia com Deus. E Deus, estando dentro de nós vamos adquirir forças para que nós realmente, a partir de hoje, ressignifiquemos as nossas vidas. Vamos objetivar, colocar um rumo, esse é o nosso objetivo. Vamos procurar espiritualizarmos para que nós possamos estarmos cada vez melhor e em sintonia com Deus. É a mensagem que eu trouxe para vocês, que todos possam ficar nas suas casas com bastante tranquilidade, paz e harmonia. Que as bênçãos de Jesus, então, estejam conosco. Até mais.